Chamar você. Aqui é o pessoal ir chegando, o Instagram entregando aí para todo mundo esse convite. Já vou acrescentar aqui a conta do Tripulantes na conversa. É isso aí, Rodrigão. Boa noite. Fala, Fernandinha. Boa noite. Estamos aqui brigando com o Zuckerberg para variar. Já mandei 3 vezes, vou mandar a quarta agora. Essa primeira conexão é sempre muito ruim. Aí, muito bem, pessoal. Fazer uma pequena introdução aqui, né, antes de chamar nosso convidado de hoje. É, aqui no Sejam bem-vindos no Tripulantes Podcast. Aqui a gente sempre fala com personalidades do esporte, da, da cidade, do estado, do Brasil, figuras aí que a gente gosta bastante de ouvir as histórias. E aqui a gente sempre está falando sobre esporte, dicas, assessorias, nutrição, enfim, tudo que está relacionado ao esporte, a gente fala aqui no Tripulantes. E, desde já, quero convidar todos vocês para que, além do Instagram, para quem nos acompanha aqui ao vivo, né? Para quem não consegue nos acompanhar ao vivo, para que conheçam o nosso YouTube, também, Tri_Pulantes Podcast. Lá ficam todas salvas as entrevistas. Quero convidar você para seguir a gente no YouTube, para marcar lá no sininho para você receber as notificações, para se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, o YouTube é legal para você ouvir enquanto está no carro, para você ouvir quando está correndo. Você pode ouvir o nosso podcast em outras situações aí e indicar para os amigos, porque a gente está com mais de 50 mil inscritos, visualizações lá no YouTube e pouquíssimos inscritos que a galera assiste, a galera vê e esquece dessa coisinha tão pequena que não custa nada, que é se inscrever no nosso canal. Tá bom, pessoal? Bom, deixa eu mandar aqui o convite do nosso amigo de hoje. É isso aí. Tem bastante gente ansiosa para receber nosso convidado hoje, e eu também, né, gente? Aê! Aí, ó. Tamo Aí aqui. sim, cara, esse mineiro. Tá me Deixa eu ouvindo? fazer, deixa eu fazer a apresentação desse cara, cara. Meu convidado de hoje é triatleta, entusiasta aí do mundo das corridas. Ninguém pode negar, um influenciador que faz a gente rir demais com as suas postagens bem-humoradas. Um mineiro polêmico, fez até o Marçal sumir da rede social. E, cara, vai contar muita coisa legal pra gente. Seja muito bem-vindo, cara. Léo Almeida. Aí, grande Adriano. Demorou, mas saiu, hein? Prazer é Pois meu estar é. aqui, cara. Pois é, pois é. Essa conversa é de longe, né, cara? Nossa, de longe, põe longe. Cara, acho que desde abril a gente tá falando disso e eu vim te enrolando, mas é porque minha vida esses últimos 2 meses aí foi meio um caos, mas graças a Deus a gente marcou e hoje deu certo. Mas você sabe que tudo isso aconteceu no tempo certo e, de certa forma, fez a gente se aproximar ainda mais, viu, Léo? Eu acabei, Foi, é verdade, é verdade. A gente acabei, precisou. acabei acompanhando mais de perto tudo isso, viu, cara? Não, foi ótimo, sim. E eu acho que encaixou certinho o plano com o tempo, deu certo. Graças a Deus. E como a gente planejava, você está aqui muito bem para falar. E, Graças a Deus. E hoje eu estou muito bem. Então, eu acho que a data bateu certinho. Hoje eu estou um dos melhores dias que eu tive nos últimos aí 2 meses. Então, foi ótimo. poxa, que você pegue essa energia aqui de todo mundo que vai entrar aqui hoje, ainda para você ficar mais forte ainda, Léo. Valeu. Léo, eu queria que você falasse um pouco sobre você, cara. Da onde vive o Léo? O que come o Léo? O que faz o mundo além da rede social? Mulher, filhos, cachorro? Conta um pouco aí, Léo.
Cara, eu sempre fui empresário, sempre trabalhei com comércio. Há 4 anos eu tinha uma loja de material, fechei ela e passei a trabalhar com eucalipto. Com meu pai. Meu pai tem uma indústria de eucalipto, de serraria e de fazer pallet. E eu passei a trabalhar com ele, então eu estou nesse ramo já tem quase 5 anos. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, o Luca e a Olivia, minha esposa se chama Juliana. Sou casado já, cara, vou completar 20 anos de casado agora. Então Caramba. é muito tempo junto. E ela passou isso tudo que eu passei, e ela aprendeu a lidar e passou junto comigo. E, cara, é porque o tempo vai passando tanto, você vai perdendo a noção. Eu ia falar 1 ano, mas eu acho que já tem uns 2 anos que eu decidi entrar para essa vida online. Do nada, meu Instagram era fechado, tinha pouquíssimos amigos, e um dia me deu um clique, um amigo meu me incentivou e eu comecei. E aí, cara, não parei mais. Cara, eu fico imaginando, primeiro, antes de entrar nesse ponto da rede social, como é que o esporte entrou na sua vida? Ele sempre fez parte da sua vida ou ele apareceu em um determinado momento, cara? Cara, eu sempre gostei muito de esporte, mas eu nunca fui um atleta amador. Eu jogava basquete quando eu era moleque, depois parei, na época que eu casei eu fiz um tempo de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, mas é aquele que você faz 3 meses, para, Hã? depois faz um mês, para. E aí, um dia, eu descobri isso recentemente, eu sempre contei essa história, a primeira vez que eu vou contar isso no podcast, história real, porque eu descobri que a minha esposa, ela armou uma armadilha para mim, porque eu fui num médico com ela, numa gastro, que inclusive foi a minha gastro que acompanhou durante esse período agora, e eu fui acompanhar ela numa consulta dela, chegou lá, a gastro falou assim, não, vem cá, deixa eu te pesar. E aí ela me pesou, eu estava com 104 quilos, e aí ela Nossa. já pediu uns exames, e aí, tipo, ó, você precisa tomar jeito na sua vida. E aí eu comecei, mas eu sempre achei que isso aí foi uma coincidência. Mas esses dias, tem muito pouco tempo, eu descobri que a minha esposa me levou lá e já estava combinado com a gastro. Olha, cara. E aí eu fiz os exames, eu estava com gordura no fígado, eu estava com sobrepeso, mas eu sou alto, eu tenho 1,90 m. Então eu com 103 quilos, eu não me achava tão gordo, apesar de eu estar muito. Então, com os exames alterados, cara, aí eu tive que começar a correr, nunca dei conta de correr, nunca. E aí comecei na caminhadinha, e aí é tudo que eu falo nos meus vídeos é baseado no que eu vivo, não tem nada diferente. E por isso que o pessoal se reconhece tanto, porque é o que todo mundo vive, Sim. entendeu? Então o cara começa a caminhar porque o médico mandou. E aí, para melhorar os exames, e depois, cara, uma coisa vai levar na outra até você virar um maluco, igual a gente é. E você pegou gosto mesmo, né, cara? Assim, eu imagino que você ali na tua roda de amigo, você é o cara que fazia as piadas, cutucava todo mundo. E aí, cara, alguém deve ter falado pro seu Léo, ou não? Abre um Instagram aí, cara, conta essas piadas tuas aí pra todo mundo. Não foi mais ou menos isso, Cara, cara? eu sempre fui assim, na minha roda de amigo, na minha roda de primo, onde eu for, eu gosto muito de gente. Eu gosto de estar gente, então é uma coisa minha, eu não gosto de treinar sozinho. Então, tipo, se eu for correr amanhã, eu ligo para alguém e falo, ô, vão treinar. Enquanto eu não achar alguém, eu não vou. E aí um dia eu estava correndo no parque com um amigo meu e a gente conversando dos influenciadores, chama Rafa, eu sempre falo o nome dele. E o Rafa falou assim, cara, tem muita gente fazendo. Eu falei, Rafa, eu tinha vontade de fazer. Eu falei, cara, tem tanta gente ruim, por que você não faz? Você não tem nada a perder? Eu falei, rapaz, você tá certo. O que tem gente ruim na internet? Deixa eu ser mais um. E aí eu, cara, e assim, eu não tive essa passagem, porque todo mundo é blogueiro. Mesmo quem não é blogueiro, porque todo mundo treina, posta a sua prova, posta a sua medalha. E aí e eu vi aquele pessoal, você chegava nas provas assim, e o pessoal já começava a filmar antes de chegar na prova e fazendo aqueles vídeos. Cara, eu nunca fui disso, eu era péssimo. A gente saía com meus amigos, até hoje eu sou péssimo. Por isso que eu gravo no carro, porque eu sou péssimo de sair com o celular gravando, eu sou péssimo com isso. E aí, e aí eu vi aquilo, mas eu não dava conta de fazer. E aí um dia foi assim, eu estava viajando para Curitiba com a minha esposa de férias, e eu virei para ela no carro, falei assim, ó, eu vou abrir meu Instagram, vou virar blogueiro. Eu falei assim, quê? Eu falei assim, então eu não tive essa passagem assim de ir crescendo o número de seguidor e aumentando. Eu decidi, falei assim, não, hoje é. Aí eu cheguei em Curitiba, peguei meu celular, comecei a gravar e abri meu Instagram e comecei a impulsionar e levei muito a sério, assim, não a sério,
mas eu levei a sério de tentar fazer alguma coisa daquilo, sabe? E aí Sim. foi indo. E depois de um tempo, vai ficando natural, assim, você vai pegando seu caminho, você vai aprendendo. Eu me identifico muito com você, com as postagens que você fazia no começo. E é bem o que você falou, sem nenhuma tecnologia avançada e sempre dentro do carro, porque é um Aham, ambiente silencioso e que você tem, parece que você está seguro, você não tem tanta vergonha, porque a ver você falando assim parece que você é um cara extrovertido, mas tem limite a extroversão também, a gente fica meio tem. desconfortável, né? Cara, e é um trem assim, o carro, ele é uma coisa que eu comecei no carro porque eu dirigia muito durante o trabalho, então eu ia pensando nos vídeos. Então, quando eu pensava em alguma coisa, eu encostava o carro e gravava aquilo. Tanto que meu primeiro vídeo que viralizou, que foi o do atleta amador, foi isso, cara. Eu peguei, estava dirigindo, parei e gravei, sem texto, sem roteiro, sem nada. Eu pensei naquilo, aí parei, gravei, e aí eu peguei, editei o vídeo e deixei aquilo guardado. E aí eu falei assim, segunda-feira eu lanço esse vídeo. E aí chegou na segunda, eu falei, cara, esse vídeo parece que tá meio pesado, assim, parece que tá meio, não sei, não tô gostando desse tempo. Ah, foda-se, vou lançar. Soltei o vídeo e fui pra academia. E aí, nessa época, assim, para eu ter um vídeo com, sei lá, meu vídeo tinha maior visualização, acho que era 8.000 visualizações ou 9.000, mas porque eu tinha impulsionado. Sim. Então, cara, para eu ter 10.000 visualizações, eu gastava, sei lá, R$ 70 num vídeo. Assim, isso para você fazer todo dia, fi, haja grana, não tem jeito. Mas eu sabia que os primeiros eu tinha que impulsionar. E aí, cara, eu impulsionei, lancei, impulsionei o vídeo, um amigo meu curtiu, falei, pelo menos esse amigo curtiu. Cara, e aí eu impulsionei, o vídeo foi indo, e aí, cara, chegou no fim da noite, o vídeo estava com, sei lá, 7, 8 mil visualizações. Eu falei, cara, se virasse amanhã e esse vídeo batesse os 10.000 e passasse, ia ser muito legal. E Uhum. aí passou. Aí no outro dia eu fui buscar meus meninos, era, sei lá, 6 horas da tarde, o vídeo ia bater 30.000 visualizações. E isso pra mim era assim, uma coisa absurda, eu tinha muito pouco seguidor. E aí eu falei pra minha menina é minha maior fã. Falei, pai, tem um vídeo do papai querendo viralizar. Porque o vídeo que viraliza, ele é diferente do vídeo. Você já conhece quando o vídeo vai viralizar. Então, Sério? assim, ele é a dinâmica dele é diferente. Você vê Ah, que pegou uma veia ali, você fala assim, cara, esse vídeo vai viralizar. E aí, mesmo quando ele com 30 mil, eu falei assim, nossa, com 30 mil, vamos ver, quando cheguei, eu saí da escola dela, cheguei em casa e estava com 35. Foi, não, bateu, só que aí a monetização que eu fiz já tinha acabado e o vídeo continuou. Aí no outro dia bateu 100, no outro dia bateu 200, aí depois ele bateu 500, aí acho que ele parou em 800 mil visualização. Mas para um perfil pequeno, cara, isso é uma coisa, para qualquer perfil, 800 mil visualização é muita coisa. Mas para mim era uma coisa assim, totalmente inusitada, assim, quando você entra assim naquelas negócios de reação, de que o pessoal uhum. posta seus stories, cara, você não conseguia acompanhar o que o pessoal está postando seus stories, quando você sabe que um vídeo viralizou. E aí esse aí foi meu primeiro, e aí depois foi aparecendo alguns, né? De vez em quando um viraliza. Não, que legal, cara. Você é um cara muito criativo e muito espontâneo. Acho que isso é o principal de tudo isso que está acontecendo, né? E deixa eu te perguntar uma curiosidade, cara. Dá para gerar uma renda extra com rede social? Dá para planejar isso, Léo, ou não, cara? É só um Cara, hobby dá, bacana. dá. Eu tenho amigos eu tenho uma amiga que chama de Limara, ela começou comigo também, começou até um pouquinho depois, já me passou, tem um alcance excelente, ela produz um conteúdo diferente do meu, mas assim, largou essa semana a CLT e foi viver disso. Eu não consigo ainda, porque eu não consigo me dedicar a tempo integral, assim, Então eu vou nesse caminho mais lento. É possível, mas assim, você tem que se dedicar, você tem que correr atrás. Cara, eu corro muito pouco atrás de patrocínio, de parceiro, é uma coisa que eu preciso melhorar. Todos os patrocínios e parceiros que eu tive até foi de pessoas que vieram atrás de mim. Eu nunca fui bater na porta de alguém e correr atrás disso se você precisa, porque é um negócio. Então eu Sim. sou. Hoje eu não vivo disso, tenho uma renda, consigo gerar uma renda, mas assim, longe da minha renda trabalhando. Para eu Uhum. conseguir viver disso, eu teria que me dedicar mais, largar um pouco o emprego, que às vezes eu não consigo conseguir nem produzir o que eu preciso. Mas é possível sim.
Legal, cara. Bom, bacana. Você falou aí que você mexe com lenha, eu compro eucalipto na empresa que eu trabalho, eu compro eucalipto, é um ramo que eu tenho um pouco de conhecimento. Bacana. Aham. Cara, você, como a gente falou, né? A gente fez um primeiro contato em abril. Na Uhum. época, tinha feito contato com você. Fiz uma tentativa de ser empresário através da I42. Você fez um vídeo para a gente começou algumas parcerias. Não sei se você está lembrado disso. E aí, Tá? 42, e 42 era uma empresa de inscrição de corrida na época. Lembro sim. Lembro. Pô, eu falei, mas você falou, pô, mas eu tô aqui em Minas, tal. Pois é, cara, vai que dá alguma coisa, tal. Não, cara, aquele negócio Hum. também foi uma das tentativas que E não não foi deu. muito adiante, não foi muito adiante, né? Mas de lá para cá a gente começou o contato, tal, e aí aconteceu, cara, tudo isso na sua vida. Você tomou um susto, na verdade, né, cara? A gente acompanhou tudo isso na rede social. Você fez sempre muito transparente, mostrou muito forte, levando tudo de uma forma suave, pelo menos para a gente que estava assistindo, né? Como que você descobriu esse diagnóstico? E assim, eu queria saber se o esporte, de alguma forma, ajudou você a ter esse diagnóstico mais rápido, entendeu? Cara, o esporte, ele faz parte de tudo da minha vida hoje. Então, primeiro, o esporte foi o que fez eu descobrir o diagnóstico. Porque eu estava treinando, igual eu sempre treino. Então, cara, eu treino 6 vezes por semana, às vezes 2 vezes no dia, e não tinha parado de treinar, estava treinando normalmente. Aí eu comecei a treinar para a Mission, que eu ia fazer agora, em agosto. E aí, meu desempenho começou a cair, cara, nos treinos. E aí eu senti que eu estava ficando mais cansado, aí eu ia treinar com a minha turma de bike. A gente ia, sei lá, fazer um teste de 20 minutos, um teste de roda, eu não estava dando conta de segurar a roda dos caras 5 minutos. E assim, é a minha turma. Quem eu estou acostumado a pedalar direto e revezar, eu não dava conta, cara, aquilo foi me frustrando. E aí eu falei, cara, eu tô com. Aí eu pensei, cara, isso não é falta de treino, porque eu não parei de treinar. A minha dieta não mudou em nada. Eu não tive uma gripe, eu não tive uma dengue, eu não tive uma infecção, não tive nada. Eu tô com overtraining. E aí, Uhum. um dia correndo lá, encontrei meu treinador no parque, falei, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou, cara, tira uns 3 dias de descanso. E aí eu tirava uns 3 dias de descanso, melhorava um pouquinho, mas assim, longe da minha performance normal. Não que é uma performance boa, mas da minha performance. Porque a gente é atleta amador, você sabe sua performance. Então, um cara que corre 5 km, independente se ele corre 5 km em 20 minutos ou em meia hora, ele sabe que corre em meia hora com aquele conforto. E aí, cara, eu fui correr com meus amigos no. E isso eu fiquei, cara, quase um mês sofrendo assim. E aí eu brincando com meu menino meu menino nada comigo, a gente nadando. E eu lembro que a gente fazendo tiro de 100 metros, eu dei minha vida para fazer um tiro a 1,47. E eu falei, cara, há 2 semanas atrás eu estava fazendo 10 tiros de 100 metros a 1,40 sem sofrer. Eu dei um tiro agora e morri para fazer 1,47, então tá errado. E fui correr com meus amigos no Parque Sabiá, um parque daqui. E aí eles foram comigo, cara, e saindo num ritmo assim, cara, quando deu 2 km eu não dei conta mais. Aí comecei a caminhar, e eles quis me coretar um pouco, porque tinha uns 5 amigos, e a gente coretou. E aí eu sei que chegou, terminou o treino, meus amigos da minha turma falaram, cara, procura um médico, porque você é ruim, mas você não é tão ruim assim, não. Procura um médico, cara, você tá sofrendo. A gente sofreu para correr, e nesse dia eu fiz 10 km, mas assim, andando e caminhando. E aí eu falei para eles, cara, isso aqui tá difícil. Eu sei que é um cansaço de treino. Tem mais de 10 anos que eu corro. Então você sabe que é uma fadiga do que eu estava passando. Para mim estava uma tortura. Correndo um peixe 6, 6,20 era torturante. E aí, cara, aí foi tudo dando certo. Eu tenho um vizinho que é médico. Se fosse assim, procura um médico. Eu falei, cara, que preguiça de procurar médico, o homem tem essas bobagens. Sim. Procure um médico. Pequeno gafanhoto, procure um médico. Não, não enrole. E aí eles falaram isso para mim numa quinta. Na sexta eu estava passando aqui, meu vizinho é médico. E ele estava lavando a caminhonete dele. Aí eu passei na porta da casa dele assim. Eu falei, quer saber? Eu dei ré no carro, parei lá, isso era de manhã. Aí eu falei, cara, chama Rogério, meu amigo médico. Rogerinho, cara, não tô bem, não. Me pede uns exames aí. Aí, cara, ele já pegou, me trouxe para dentro de casa. Eu sentei no escritório dele, nós bateu o papo de 1 hora. Fez um atendimento a mim e ele já pediu todos os exames.
E aí meu exame pegou, cara, e veio tudo normal. Triglicéridos, colesterol, meu exame de atleta. Mas o meu ferro e a ferritina veio muito baixo. A minha testa tinha dado uma caída. E eu falei assim, quer saber? Essa testa aí se volta ao normal, ou eu procuro um endócrino depois, vou comprar um Nutrofer e agora eu vou melhorar. E aí comecei a tomar um Nutrofer, e aí a minha esposa falou assim, não, você não vai fazer isso não, você procura um médico. Eu falei, não, não vou gastar 450 conto numa nutróloga de jeito nenhum. Não tem nada que ela vai me falar que eu não sei. E aí que a minha esposa, é por isso que você tem que casar. Minha esposa falou, não, você não vai economizar nisso não. Cara, eu fui na nutróloga. E aí cheguei, sentei nela lá, falei assim, não, aqui meus exames tá aqui, já quis ensinar na mulher, falei assim, ó, tá top, 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 minha testosterona deu uma queda aqui, e o fer tá aqui, mas eu já comecei a tomar um Nutrofer. Ela falou assim, não, não, esquece essa testosterona, isso aqui não, trata depois, vai melhorar, ou a gente trata. Eu quero saber por que seu fer tá baixo. Eu falei assim, é? Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, é porque não é normal o homem ter o ferro baixo. Em mulher acontece, a minha esposa mesmo toma ferro, mas por causa da menstruação. A mulher Sim. perde sangue todo mês e por isso dá baixa de ferro. Cara, e eu saí dessa, e ela pegou e me pediu uma endoscopia e uma colonoscopia. E aí eu saí dela, ela falou assim, ó, deixa eu te falar, isso aqui pode ser desde verme, a reação de uma vacina que a gente não conhece, a leucemia. Eu falei, putz, moço. Aí já saí de lá assim. E aí fui fazer essa colonoscopia e essa endoscopia. E fiz, e na endoscopia apareceu uma úlcera muito grande, e atrás da úlcera uma bolinha. E aí o médico que fez a endoscopia falou para minha mãe, falou assim, ó, que estava comigo e a minha esposa também. O médico falou assim para ela, ó, não para o tratamento e continua o tratamento, não para. Porque deu isso aqui e a gente precisa investigar. E aí a Juliana ligou para essa gastro, que foi a gastro que é a gastro dela, que foi a gastro que me tratou primeiro que eu emagreci, e ela estava em Londres. E ela falou assim, olha, ele está com muita dor, dá esse remédio para ela. Ela falou assim, não, doutor, ele não tem dor nenhuma. Cara, eu não tinha sintoma nenhum. Eu estava com uma baita de uma úlcera no duodeno, eu não tinha refluxo, eu não tinha gastrite, eu não tinha dor abdominal, eu não tinha nada. Ela falou, Cara, toma isso. Aí, pra gente não ficar assim, a gente foi num gasto do meu pai, conhecido do meu pai no outro dia. O gasto olhou e já olhou assim e falou assim: o que você toma? Você toma esses whey protein? Você toma suplemento? E aí eu já azedei que esse gasto. Eu falei assim, ele não me perguntou qual que era meu estilo de vida, não perguntou qual que era a minha dieta, ele custou olhar meus exames e ele concluiu que a minha úlcera era de má alimentação e mandou eu tomar chá de camomila e me mandou embora para casa. E aí, cara, eu fiquei muito puto com esse cara, porque ele não conversou comigo. Se ele conversa comigo 5 minutos, ele ia saber que eu não sou um exemplo, um AIS da dieta, mas eu tenho uma dieta. Assim, o atleta amador, ele não é essas meninas de blogueira aí de 5% de gordura, mas a gente tem uma dieta, a gente se cuida. Se ele olhasse meus exames, ele ia ver que meu colesterol estava 170, meu triglicéridos estava 35. E aí eu fiquei muito puto com isso. E aí depois a gente foi investigando e descobriu que o que causava essa úlcera era essa bolinha. E essa bolinha era um tumor. Mas assim, sem sintoma nenhum. O tipo de tumor é um tumor que chama GIST, que é um tumor assim, que ele é um tumor raro e que não é fácil de diagnóstico. Então, muitas vezes acontece, um cara vai operar, sei lá, de um apendicite, eles abrem e vê o negócio lá e tira. Então, se não fosse essa úlcera, essa queda do rendimento, se eu não fosse atleta amador, cara, eu ia ficar com esse negócio muito tempo, porque eu não tinha sintoma nenhum. No meu cotidiano, na minha vida normal, eu trabalho normal, eu não cansava. Eu estava com esse negócio, estava com essa anemia, mas estava fazendo meia maratona. Entendeu? Então, tipo, eu não estava fazendo meia maratona pro meu ritmo de RP, mas fazia uma meia maratona. Tanto que fiz, durante o processo, fiz uma meia maratona. Então, sei lá, para eu fazer uma meia maratona, sei lá, em 2 horas e 5 minutos, que para muita gente é um puta pace, para mim ia ser uma maratona lenta, ok. mas ia fazer normal. Então, se eu não conhecesse meu corpo do jeito que eu conheci, foi isso que o esporte proporcionou, eu ia demorar muito mais tempo para descobrir.
Caramba, velho, mais uma vez, né? Como o esporte às vezes salva a gente de formas que a gente nem imagina, né? Não, demais. E isso aí, eu acho que também foi. Eu ainda estou no processo de recuperação, porque eu operei vai tem 3 semanas. Mas assim, a minha recuperação foi muito positiva. Assim, desde eu sinto que foi muito positiva pelo fato de eu ter sido atleta e assim, de todo o processo. Eu me recuperei muito bem. Essa última semana eu passei um pouquinho mais mal, mas não foi mais por causa do refluxo e mais por causa de efeitos da cirurgia. Mas de hoje para cá, de sábado para cá, o médico me passou um remédio para refluxo, eu já estou bem melhor agora. Ah, cara, a fisionomia sua já diz tudo, cara. Dá pra gente saber quando a pessoa não tá legal, você percebe de Não, longe, e né, aí eu cara? comecei, o médico me liberou para caminhar, e aí isso é que é o negócio também. Aí eu dei uma caminhadinha no sábado, no domingo eu não fiquei, porque eu estava comendo muito pouco mesmo. Eu estava consumindo, sei lá, nem 800 calorias num dia. Então eu fiz a caminhadinha, eu cansei, aí no domingo eu fiquei quieto, aí ontem à noite eu consegui comer muito bem, então hoje a minha caminhadinha já foi outro negócio. E quando você faz um esporte de manhã, a sua vida. E aí hoje eu fiz a caminhada, aí decidi eu voltar a trabalhar. Então isso aí você meio que volta à sua rotina. Cara, isso faz bem demais. Então por isso que eu sempre falei com meus amigos, tipo assim, não abra mão do seu momento de esporte, sabe? Eu tenho amigo que já deixou de fazer esporte, porque às vezes a pessoa implica, ou o marido implica com aquele horário, e aí ele arruma um outro compromisso. Cara, eu falo, cara, não abra mão. Se você tem uma reunião de manhã, mas você tem seu treino, você pode marcar essa reunião um pouquinho mais tarde? Marque. E aí meu pai começou a treinar também, e ele aprendeu um pouco isso comigo. Meu pai sempre trabalhou demais, então ele sempre colocou o trabalho acima de qualquer coisa. Aí hoje não, a gente trabalha junto, ele tem uma reunião, antes ele ia marcar uma reunião 7h30, ele já marca uma reunião 8h30, 9, porque ele sabe que tem um pedal dele até às 7. Então ele não abre mão daquilo. E aí, entendeu? E é essa a nossa vida, cara. Não é todo mundo que pode fazer isso. Mas quem Sim. pode, tem que, eu acho que sim, não abre mão. Se seu período de esporte é depois do serviço, cara, não arruma uma desculpa depois do serviço. Abre aqui, porque depois que você passa um tempo sem fazer, as coisas vai ficando mais difíceis de você encaixar de novo. Então, só de eu ter voltado a essa rotina minha fez muito bem para mim, para minha cabeça e para o físico. Eu acho que a gente tem que ter um tempinho pra gente, pra se dedicar pra gente, né? Eu não sei se você teve tempo de ler o livro, mas lá eu falo muito sobre isso também, né? É exatamente isso, cara. É importante demais, cara. Cara, você teria alguma dica para compartilhar? Fala um pouco aí sobre os obstáculos que você precisou enfrentar. E os fãs e os amigos que você fez durante essa jornada, porque a gente acompanhou isso também, cara. Todo dia você agradecendo alguém que te ajudou com isso, que te ajudou com aquilo, né, cara? Cara, eu não consegui agradecer todo mundo ainda, eu ainda vou. Mas assim, eu tive muito, cara, muito apoio. O meu perfil, ele é um perfil pequeno. Para algumas pessoas é um perfil grande, mas é um perfil pequeno, é de 70 mil pessoas. Mas assim, a quantidade de mensagem e de apoio que eu recebi foi uma coisa absurda. Então, por exemplo, no dia da minha cirurgia, eu tive, cara, no Story, mais de 4.000 directs. Então, para quem mexe um pouquinho com internet, sabe o que é isso. Então, você ter um story com 4.000 visualizações é muito bom, mas você ter 4.000 directs, são mensagens que as pessoas pararam de escrever para você, e mais, sei lá, quase 2.000 mensagens que eu recebi também no post que eu fiz no dia. Cara, é um trem, assim, absurdo. E aí, assim, é humanamente impossível você conseguir responder todo mundo. Porque quando a pessoa te manda o direct uma vez, ela fica ali na parte ali bloqueada do Instagram, e você tem que aceitar ela. E então, só esse processo de você aceitar todo mundo e responder, não tem jeito. Então, tem, sei lá, cara, tem milhares de mensagens lá ainda que eu visualizei, mas não consegui responder. E eu tive muito, cara. E aí, essa parte também me ajudou muito. Quando eu comecei a postar sobre o que eu estava passando, sobre a anemia, porque aí eu postei desde o começo. Eu descobri que eu estava com anemia, eu fui lá e postei o exame de ferro. E aí já começou a aparecer muito médico. Meu Instagram tem muito médico, cara. Muito, muito, muito médico mesmo. Muito nutricionista.
tem muito fisioterapeuta, tem muito de tudo. Cara, começou a aparecer muito médico. E aí eu comecei a trocar mensagem com esses médicos. E aí tem um médico em São Paulo, cara, ele é cirurgião gastro, ele chama Dr. Fernando, e ele começou a me responder. E a gente começou a trocar, tem no Instagram. Aí, por fim, eu já peguei o WhatsApp dele. E aí saiu um resultado do exame, eu mandava para ele. E ele me respondia na hora. Então, tipo, eu Caramba. mandava para ele e mandava para a minha médica. Mas a minha médica, sei lá, ia ver não sei quando, ele me respondia na hora. E a gente já trocava mensagem. Então, ele fez minha parte do meu diagnóstico até hoje. No pós, eu converso com ele, tipo, cara, me acompanhou de cabo a rabo. E eu nunca vi ele pessoalmente, mas assim, me apoiou demais. E aí depois eu descobri que ele estava namorando uma seguidora minha, que foi uma das primeiras meninas que pediu para bater foto comigo num triatlon lá em Santos, chama Carol. E eu estava lá, foi a primeira vez que eu fui reconhecida assim numa prova, foi um trem muito legal. E aí eu estava chegando assim na transição, começando minha bike, ela falou assim: "Ô, pequeno campanhão, deixa eu tirar uma foto com você." Eu falei: "Não, vem cá, vamos tirar uma foto." E era a Carol, que depois virou namorada do Dr. Fernando. Então, cara, tem umas loucuras assim muito loucas, né, no Instagram. Você sabe que a gente conversou, cara, uns dias lá, e você mesmo falou pra mim, pô, cara, não tô nem postando muito, não tô muito legal. Foi um períodozinho ali de, sei lá quantos Cara, dias você ficou teve. sem Eu acho que a postar. gente tinha marcado uma. Eu tive uns períodos assim que, se você olhar no Instagram, hoje eu voltei a postar, mas deve ter uns 15 dias que eu não posto. Uns 10 dias que eu não postava tanto assim. Mas teve uns períodos, por exemplo, eu acho que a gente tinha marcado, não sei se foi com a terça ou quarta, um dos vídeos, e aí você tinha ficado a data, só que aí eu estava esperando uma ecoendoscopia, que era um exame que ia ter que era essencial para descobrir o que tinha lá. E eu vinha brigando com a Unimed, cara, há 2 semanas, 3 semanas, e o exame só fazia na terça. E aí, cara, eu falei assim, cara, hoje eu não tenho cabeça para a gente fazer essa live, eu estou correndo atrás do exame, vou fazer um exame amanhã cedo, e foi isso. E aí esse exame foi fundamental para fazer. E aí pegou e coincidiu com isso, e aí depois disso, aí virou um exame atrás do outro, uma loucura, e aí só agora que a gente deu uma parada. Não, e eu me lembro que nesse dia que a gente conversou, cara, você falou, poxa, é verdade mesmo, preciso voltar a postar, preciso voltar. E você voltou realmente. No dia seguinte você começou a postar de novo e, cara, fiquei É, feliz com isso, cara. foi, cara, quando eu descobri, assim, que você descobre que é câncer, cara, dá uma. Você não. Cara, se você conversasse comigo há 3 meses atrás, que foi meu aniversário, em abril, eu fui nessa nutróloga, e aí ela me pediu os exames, e aí eu ia sair de férias, pro meu aniversário, dia 6 de abril. Aí, tipo assim, a Unimed ia aprovar, mas eu saía na sexta, saiu a aprovação na segunda. Eu viajei na sexta e fiquei uma semana. E aí foi meu aniversário, dia 6 de abril. Na que eu voltei, era domingo, eu fiz a endoscopia e a colonoscopia na terça. Voltei no domingo e fiz na terça. Tipo assim, então, se você for conversasse comigo há 3 meses atrás, cara, eu nunca ia imaginar que minha vida ia dar uma reviravolta dessa. É um trem que você não imagina nunca. E aí é óbvio que nesse período você passa por uns momentos assim que você dá um baque, cara. Dá um baque e aí eu passei por esses momentos. Inclusive semana passada mesmo eu tava, cara, eu não queria muito papo com ninguém porque eu tava passando mal. Quando você tá passando mal, você quer ficar Hum. quietinho. Então assim, se eu tô bem, eu falo que eu tô bem, se eu tô mal, eu falo que eu tô mal. Assim, meu Instagram, ele não tem muito disso, assim. E é por isso que eu postei. Por isso que eu posso. Eu não posso. Tem muita gente perguntou: você ganhou muito seguidor? Eu falei assim: não ganhei, inclusive perdi seguidor. Por quê? Você não está postando. Se você para de postar, você para de crescer no Instagram. Mas é isso, cara. Assim, se eu tiver vontade, eu faço. Se eu não tiver vontade, eu não faço. Eu aprendi com isso. Mas se eu tiver vontade, cara, eu meto para hoje, eu tava com vontade de fazer o vídeo. Então fui, gravei um vídeo e aí mandei para a Bruna da culpa, não tinha nada programado. Falei, Bruna, me deu vontade de gravar um vídeo aqui e marquei vocês. Tipo assim, não era uma publi marcada, né? Me deu vontade de marcar eles e eu já fiz o vídeo na hora. E aí deu uns. Lancei o vídeo e falei, cara, eu quero gravar mais um. Aí eu tava com um negócio lá na minha. Me marquei, gravei mais um e soltei outro. E para amanhã não tem nada programado. E essa é a minha vida de Instagram. Top, cara, top, top. Eu gosto disso, cara.
Cara, vamos mudar de assunto, cara. Você tem um desafiaço aí pela frente, e é um desafio grande, hein, cara? Grande. Como que você tá Demais. encarando isso aí, cara? É a sua prova dos sonhos hoje ou não? O Iron É, é. Cara, o é. Iron é. Eu sempre quis fazer, assim, eu sempre quis não. A gente sonha, né, com o Iron. O Iron não é uma coisa que você constrói. Eu sempre sonhei com o Iron até que eu fiz o 70,3. Quando eu fiz 70,3 é igual quem corre maratona. Quando você É. faz a meia, você fala, cara, é impossível correr uma maratona. Toda vez que você corre, aí seu corpo acostuma, você faz. Quando eu fiz o 70,3, eu falei, cara, não dá para fazer um Iron, não. Mas assim, eu tinha essa vontade, como eu já tenho um tempo de triatlon, eu já criei a casca e eu já tenho a maturidade hoje para fazer um Iron. Só que assim, eu tava com esses planos, só que eu não imaginava que ia acontecer tudo isso. E aí, cara, eu peguei e tava naquela, e aí eu tava no meio desse processo todo, cara, de câncer, não sei o que, abri as inscrições pro Iron. E aí eu falei assim, cara, aí eu tava nadando, o pessoal falou assim, ó, já foi 50%. Eu falei assim, não, gente, isso é Iron, isso não é 70,3 não. Isso aí não vai esgotar, não. Aí, no outro dia, alguém me mandou, falou, cara, tá com 80% das vagas. Aí eu entrei assim no site lá da Unlimited, fui olhando, aí fui pondo, falei, ah, será que quer saber, eu vou fazer esse tempo? Fui preenchendo, aí chegou assim, pay here, US$ 800. Eu falei assim, mas que porra é essa? Cadê onde parcela esse trem? Aí eu falei, putz, eu tô no site americano. Esse trem é uma vez só. Eu falei, vou fazer isso aí não. Aí larguei. Aí eu tava trabalhando no meio do período da tarde, alguém falou assim, ó, esgotou. Meus amigos do grupo, esgotou. Aí eu entrei no site do Ticket Sport. Aí entrei, cara, e fui preenchendo, parcela aqui. Falei assim, velho, esse tempo vai esgotar, hein? E eu, bau, fui e fiz. E aí, mandei para meus amigos, falei, ó, fiz o Iron. Os caras falaram, você tá louco, filho? Você tá com câncer aqui, você tá fazendo inscrição do Iron. Falei, bicho, vou fazer, fiz. Aí eles entraram também, porque eu tinha uma turma que queria fazer Uhum. e já tinha esgotado, eles não conseguiram, esgotou. E Puta aí minha merda. mulher ficou putaça comigo, óbvio, né? Porque como é que você faz uma inscrição pro Iron no meio de um tratamento de câncer, você não sabe o que vai ser a sua vida amanhã? Mas eu fiz, cara. E agora eu não sei o que vai ser da vida, não. Na verdade, o meu medo hoje, que eu falei no vídeo hoje, cara, eu não tenho medo de encarar o Iron. Porque encarar o Iron a gente treina. Quem é triatleta sabe, a gente gosta de treinar, a gente gosta de sofrer. Você falar para mim fazer um pedal de 120 km, cara, isso pra gente é prazer. A gente chega moído, chega destroçado, mas é prazer. Então, assim, você passa por uns períodos assim, mas isso é agora o que que eu passei nesse período, o que que eu passei no hospital, o que que eu passei, isso sim é um desafio, entendeu? Então, cara, o frio que eu passei naquele hospital, as dor, o incômodo, passar isso para mim, então, assim, mentalmente, para mim, um Iron, ele ficou mais fácil mentalmente. Hoje, um Iron, para mim, é muito mais fácil mentalmente do que era há 2 meses atrás. Fisicamente, é outra coisa. Eu não sei se meu corpo vai estar pronto para fazer um Iron. Isso aí, só Deus sabe. Daqui até maio do ano que vem. Se eu vou estar pronto ou não, ninguém sabe, nem eu sei. E aí também é isso. Se eu tiver pronto, se eu tiver apto fisicamente, eu vou fazer. Se eu não tiver, eu jogo para frente. Mas mentalmente hoje a minha cabeça é muito mais preparada para encarar um Iron do que era há 2 meses atrás. E é um belo incentivo, né, Léo, para você, mais uma vez, não deixar a peteca cair, continuar treinando, continuar focado. É uma boa Cara, oportunidade, né, cara? eu sempre fui a favor desse tipo de raciocínio. Eu sempre falei para meus amigos assim, cara, você tem que ter uma prova. Nunca, você tem que ter uma inscrição. Então, a La Mission mesmo, tinha muito tempo que eu não fazia trail. Assim, eu conheço a La Mission, mas assim, tem gente que sonha em fazer a La Mission. Eu não tinha esse sonho, mas eu precisava de um desafio novo e eu mexi com o pessoal da La Mission, mexi com o Paulinho, o cara me amarelou, me mandou a inscrição, e aí ele falou assim, que distância você quer? Aí tinha 35, 55, 80 e 100. Eu falei, ah, bicho, foda-se, eu quero 80, já fiz 50. Aí os caras, você tá louco? Você vai fazer 80 lá na missão? Eu falei, bicho, quero nem saber, eu dou um jeito. E aí eu fiz inscrição para os 80 da La Mission, mas é por isso, porque eu sabia que eu precisava de uma prova para me desafiar o ano inteiro. Então, quando você faz uma inscrição de uma La Mission de 80, cara, você tem que focar 5 meses da sua vida naquilo ali e não tem conversa. Quando você faz inscrição para uma maratona, não interessa se está chovendo, se está frio ou não. Você sai para correr no domingo de manhã. Então eu sempre tive isso.
E o Iron, para mim, é difícil eu pôr isso na cabeça da minha esposa. Mas o Iron, para mim, é uma meta, é isso. Eu tenho uma meta para maio do ano que vem. Então, se eu conseguir ter saúde para fazer um Iron, cara, isso é um sonho. Independente do tempo que eu vou fazer, se eu passando no Isso é corte, de cara, foda-se. menos. Isso é de Se eu menos. fizer, é o de menos, entendeu? Então, mas se eu tiver a saúde para completar um Iron, putz, cara, que doido. Ah, vai fazer o Iron só pela banana. Se eu fizer um Iron e chegar lá e não tiver uma banana, eu vou ficar muito puto. Mas tá. Teve gente aí que falou que o Iron tem que ter mais que banana. Não, Vai uai, ter você tá amor antes doido, do cara. No amor. mínimo, né? Cara, dos três esportes, Léo, qual que você ou se dedica mais, ou qual é para você mais fácil, cara? Cara, mais fácil para mim é a natação. Juro Não sei, mesmo, cara. eu não sou bom de natação, mas assim, para mim é o mais fácil. Eu gosto de nadar e é o que eu saio mais inteiro. E entre os meus amigos pebas, eu me destaco um pouquinho. Então eu saio da água na frente deles, da maioria deles. Então, tipo, eu gosto muito de pedalar, mas eu não sou um ótimo ciclista. Dentro do meu círculo de amigos, eu devo ser um dos piores. Eles pedalam mais que eu. E a corrida, cara, eu gosto muito de correr, mas eu nunca consegui encaixar uma corrida no triatlo, não. Eu sempre quebro. Cara, eu coloquei um negócio aqui para mim te perguntar, e é curioso porque eu fiquei pensando nisso depois, cara. Se você pudesse resumir o Léo de 5 anos atrás e o de hoje, o que que o Léo de antigamente falaria pro Léo de hoje? Ou será que é o Léo de hoje que falaria alguma coisa pro Léo de antigamente, cara? Cara, o Léo de hoje, pro Léo de antigamente, o Léo de hoje ia te falar, se prepara, bichão, que vem, que vem pedrada aí, não vai achando que a vida é um campo de morangos, que não. Mas não, cara, eu acho que eu não tenho arrependimentos assim, nem grandes conselhos. Eu dou valor de todas as etapas da minha vida. Deixa eu palpite, deixa eu recordar aqui que a minha menina também. Então, assim, tudo que eu vivi muito intensamente e gostei muito. Por exemplo, antes de eu ser corredor, eu fui pescador sub. Então, fazia pesca sub. Então, quando eu fiz isso, eu mergulhei de cabeça naquilo. Então, eu comprei todos os equipamentos e fazia pesca sub e gostava daquilo. Então, depois da pesca sub, eu tive uma época que eu fiz Muay Thai. Então, eu chegava em casa todo arrebentado, porque eu sempre fui muito intenso. Então, tipo, eu ia fazer Muay Thai, eu saía na porrada dos caras e apanhava mesmo, eu não fazia aquele Muay Thai de ficar fingindo, não. E aí a minha esposa, ela me conhece, ela sabe disso. Então ela fala que se eu não fosse casado com ela, eu era um cara cheio de tatuagem vivendo a minha arte na praia. Mas é mais ou menos por isso aí. Tudo que eu vou fazer, eu faço com muita intensidade. Então, assim, eu não tenho nem arrependimentos, nem grandes conselhos, porque eu gosto de cada etapa que eu vivi na minha vida, entendeu? E Legal, aí, cara, legal. o que eu vou ter para frente também vai ser uma etapa que eu vou viver também e vai fazer parte do aprendizado. Cara, assim, a gente fala que conhece a pessoa, mas a gente só conhece mesmo quando a gente vai batendo papo, vai acompanhando por muito tempo. Cara, eu não tenho dúvida que você vai fazer esse Ironman, cara, de verdade, só pelo pouco que a gente conhece, conversa com você aí, dá para perceber que vai tirar de letra. Isso aí tem mais do que tempo suficiente, cara, para você, cara. Eu espero de coração que eu tenha muita saúde para fazer esse Iron, porque assim, vai ser uma coisa muito boa para mim se eu conseguir fazer ele. Então eu tô com essa expectativa. Mas é igual eu te falei, eu estou no período de transição. Então eu não posso, eu não sei o que, que vai ser minha, porque eu começo uma quimio daqui 15 dias. E eu vou fazer 3 anos de quimio, eu não sei como meu corpo vai reagir a isso. Teve até, eu estava conversando vai ser a nutróloga que vai me acompanhar, que chama Fernanda, e ela é triatleta, casada com o Farnese, é um treinador daqui de Uberlândia. Ela é, cara, e ela é Iron, ela já fez aquele Iron Patagônia, ela é uma baita de um atleta e ela é nutróloga também. E ela falou, Léo, eu posso te acompanhar nesse preparação para o Iron? Eu falei, opa, mais que bem-vindo, eu preciso de um acompanhamento. E aí ela me mandou uma mensagem quando eu descobri o negócio do negócio, ela falou assim, ó, projeto Iron cancelado, porque você vai tomar imunossupressor.
Mas aí, não sei se foi o que eu tinha postado ou o que ela entendeu errado, mas a minha tipo de químio não é imunossupressora. Foi a primeira coisa que eu perguntei para oncologista. E aí já me deu um alívio. Então quer dizer que eu tenho chance de adaptar isso e talvez conseguir. Então, assim, cara, eu tô torcendo demais para o meu corpo adaptar bem a isso, para que seja um detalhe na minha preparação. Então, mas na minha cabeça eu vou conseguir também. Legal, legal. Bom, Léo, eu vou, antes de partir aqui para as perguntas dos seguidores aqui, que é legal também de falar sobre isso, cara, eu vou dar uma pausa para falar dos nossos apoiadores, cara. Afinal de contas, Mete bronca. é graças aos apoiadores aqui que a gente tá aí no hoje o episódio 51, não por coincidência. Você gosta de uma cervejinha, Léo, ou não? Cara, eu gosto, eu não sou muito de beber, mas eu aprendi a beber para ser social. Então, tipo assim, a gente, cara, quando eu não bebia nada, a gente ia pro churrasco, eu ficava muito bravo, porque você chegava no churrasco e só tinha cerveja gelada e não tinha coca. Aí eu aprendi a beber. Mas eu bebo com meus amigos, eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, eu faço um churrasco, mas assim, eu não sou tão da bebida, mas eu bebo. Porque episódio 51 ficou para você, hein, cara? Foi uma coincidência, hein, cara? Esse aí foi. Cara, quero falar aqui dos nossos apoiadores do canal. Quero falar aqui do Mundo Verde. Mundo Verde você encontra suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você cuidar do bem-estar da sua saúde e da sua família. Você que não conhece, vale a pena conhecer a Mundo Verde aqui de Boituva. Rodrigão, nosso parceiro do canal, sempre trazendo novidades e pesquisando, cara, os preços para ficar acessível para a gente aqui em Boituva. Então, Léo, se um dia você vir em Boituva, eu faço questão de levar você para conhecer a Mundo Verde e o Rodrigão, cara. Vou lá. Figura. E não menos, também aqui está aqui acompanhando a gente na live, o outro Rodrigo, o Xará, Luiz Rodrigo, da SPG Energia. Projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. A era da energia renovável chegou. Não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. O Rodrigão, que por sinal vibrou, cara, quando eu anunciei que era você que eu ia trazer para o podcast, cara, é um fãzaço seu. Aliás, muitos caras aí que Grande correm, abraço, Rodrigão. que treinam com a gente aqui são fãs demais seu aí, viu, Léo? Bastante gente mesmo, cara. TM7, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo em alta tecnologia e raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem benefícios ao agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Quer saber mais sobre a linha TM7? Acesse www.tm7sports.com.br usando o cupom Adriano Ultra, você ganha 10% de desconto em qualquer item do site. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda-feira, das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp. A La Saporita só tem uma folguinha na terça-feira, tá? Mas hoje ela está aberta, inclusive os clientes podem assistir o Tripulantes lá do La Saporita, hein? Ó, Quero falar da Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no esporte, recovery para atletas, equipamentos modernos. Você encontra na Fisiopilates massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Você, Léo, você faz fisioterapia preventiva, cara? Ou você é daqueles que só depois que se machuca, cara? cara, eu tenho um fisioterapeuta amigo meu que chama Nesca, que tem uma clínica boa aqui, chama Ortos, e eu fazia o acompanhamento com ele, e aí eu caí de bike, e aí fiquei um tempo parado, depois não voltei, mas assim, eu sou aquele cara alerta, qualquer coisa eu ligo Nesca, vem cá, inclusive ele veio depois da minha cirurgia, porque eu tive uma dor neuropática, e aí eu falei assim, cara, você quer que eu vou dar uma olhada em você? Eu falei, não, não precisa vir, vem só me visitar, chega aqui e você me olha. Aí ele vem cá, mas eu vou voltar a fazer agora, eu vou fazer um acompanhamento com ele. Eu acho muito Cara, importante. faz uma diferença danada para prevenir lesões, viu, pessoal? Acho que vale a pena investir aí na Faz demais, fisioterapia, faz muita mesmo. na prevenção, na fisioterapia preventiva. Bom, pessoal, eu quero falar aqui dos nossos dois novos parceiros do canal que estão começando com a gente nesse episódio. Bazar São Judas Tadeu, em Iperó. 55 anos de tradição, experiência, atendendo Iperó e região.
variedade de produtos para sua casa, para sua empresa, papelaria, escritórios, utilidades, eletrodomésticos, esportes, tudo com entrega sem custo para sua empresa. Ligue e faça seu orçamento. Bazar São Judas Tadeu, arroba Bazar SJT. E a J.C Clima, venda e locação de climatizadores para todos os ambientes e eventos. Entrega rápida, suporte garantido. No inverno, cara, mesmo, pode ter aí, você pode usar o climatizador também para deixar o ambiente mais conforto térmico, deixar o ambiente agradável, a qualidade do ar, né? Você vai deixar mais com umidade, mais saudável. Os climatizadores economizam energia, muito mais silêncio, muito mais conforto para você. Então, você que vai casar, vai fazer um evento, J.C Clima, tá? Quero falar aqui também da PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição em Boituva. Você encontra na PHS enfeites, tudo para festas, reuniões, preço diferenciado, variedades. Para quem conhece a PHS, sempre volta. Aquela casa dos doces, você encontra todos os doces, paçoca, bananinha, é uma beleza, viu, Ó, gente? E Academia Espaço de Superação, em Boituva, lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids, uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Esses são os parceiros do canal, a qual eu sou muito grato, todos eles, nossos parabéns aos amigos. parceiros. Sem eles não tem jeito de fazer o trabalho. Não tem jeito não, viu, Léo? Cara, agora vem as pancadas aqui, cara. Olha só as Manda as perguntas. perguntas. Cara, eu vi, acho que um vídeo seu hoje. Eu acho que vai coincidir com o que foi perguntado aqui. Está acontecendo muito, Léo, essas questões que desclassificação em prova, porque o atleta usou o celular e na regra não podia usar o celular. Aconteceu isso, inclusive, com a Larissa Fabrini no Ironman. Aham. Ela entrou lá com o pessoal filmando e foi desclassificada. Ok, estava na regra, tal, beleza. É isso que eu quero te perguntar. E tem um outro caso também, de um corredor e o staff da prova pegou o copo de água e como ele Eu vi isso passou, aí. ele não conseguiu pegar, ele correu atrás, entregou o copo de água para o cara também foi desclassificado. Aham. Perguntaram a sua opinião com relação a isso que está acontecendo nesses pontos aí. Cara, eu fiz um vídeo disso aí, que inclusive foi o vídeo da Fernanda, que vai ser a minha nutróloga, que ela chegou, ela correu com um amigo nosso, e, e não que ele puxou ela ou ela puxou ele. Eles correram no mesmo ritmo. Chegou no final, ela pegou a mão e eles deram a mão para cruzar o pórtico. E ela foi desclassificada. E aí ela perdeu a geral dela por causa disso, porque eles deram a mão na chegada, o árbitro considerou aquilo como ajuda externa. Se você for olhar a regra, não pode. Está escrito que não pode. Mas eu sempre fico do lado do atleta, cara. Não tem jeito eu sou parcial. Se você perguntar para mim, eu sou parcial. Eu acho que o árbitro. E aconteceu esse caso aí, por exemplo, também desse rapaz que o staff correu e entregou para ele. Aí eu até comentei isso no canal do Sérgio, do Corrida no Ar, que ele fez um vídeo sobre isso, ele Sim, falou da sim. regra, e eu conheço o Sérgio, e ele me manda mensagem, eu mando mensagem para ele, já troquei ideia com ele, e o Sérgio ele é muito a favor da regra. E eu postei lá e comentei, falei, cara, é o seguinte, a regra existe, mas você tem um árbitro para interpretar a regra. Então, é igual a lei existe, mas existe um juiz para interpretar a lei. Se a lei fosse, se a lei não precisasse de interpretação, não precisava de um juiz. Então, estava escrito lá, a gente já sabia o que ia acontecer. Então, isso aí vai do árbitro. E para mim, falta bom senso, às vezes, da arbitragem. Porque o cara correr do lado de um cara e entregar uma água para ele, ele não beneficiou ele em nada. Se o outro tivesse, sei lá, chegado a um segundo dele, o outro colocado chegou, sei lá, mais de um minuto do cara, os caras estavam no final de prova. Então o árbitro, ele está ali para interpretar isso. Então, na minha opinião, os árbitros às vezes têm preciosismo. Isso aí chama mais atenção para o árbitro do que para o esporte. Então, cara, se tirar o pódio de um cara, porque um staff entregou uma água para ele, é diferente de um treinador que pedala do lado do cara entregando suplemento para ele e dando ritmo para ele. Então a Uhum. regra está ali para isso. A regra está ali para proibir o treinador
de estar pedalando do lado do cara, incentivando ele, entregando sei lá, um suplemento, um negócio o tempo inteiro. Mas agora o cara pegar e entregar uma água para o cara correndo, faltando 2 quilômetros, o staff da prova, aí é preciosismo. Então, eu acho que cabe à arbitragem interpretar a regra. E eu acho que em alguns casos eles estão interpretando mal. Eu também Agora, por achei que exemplo, a La Fabrini, ela aceitou. Ela fez você um tem. vídeo, aceitou, e assim, aí entra numa outra questão, porque, por exemplo, hoje tem muito influencer, e eu sou influencer. Então, eu ainda, nunca me atrapalhou. Até hoje eu não vi ninguém me atrapalhar, mas tem influencer que vai com, sei lá, com um aparato. Mas, pessoalmente, nunca me atrapalhou numa prova, um influencer ou alguém filmando. Porque a gente não corre assim cara, a gente corre numa baita de uma rua e assim, eu acho muito difícil atrapalhar. Mas se a regra está ali e ela aceitou, então fez parte. Nesse caso do Copa, eu achei que foi muito preciosismo. Se É, fosse eu comigo, achei eu que ia ficar foi. putaço se alguém me Eu, desclassifica por eu causa falei de um na negócio desse. postagem. Eu ia ficar muito bravo, cara. Ia ficar muito bravo. Eu falei na postagem do Sérgio lá que isso aí foi uma armadilha, porque se fosse um cara de fora ainda, cara, mas o staff deu a água e foi... alguém segura Cara, esse staff é aí, cara. isso. Eu tava vendo hoje Tour de France Femme. E aí, tava lá chegando as atletas, na hora de passar o pórtico, duas meninas da mesma equipe pegou a mão e levantou. Cara, no Tour de France, elas não foram desclassificadas, ninguém falou daquilo. Entendeu? É isso que eu tô falando. É igual a Fernanda chegou e deu a mão pro meu amigo Emerson lá, eles deram a mão, tirou uma foto. Cara, ela era quinta geral, a sexta tava 5 minutos atrás, isso não ajudou ela em nada. Nada. Então, cara, os árbitros, eles têm que ter a consciência, eles têm que interpretar a lei, a regra. Se eles não der conta de interpretar a regra, eles não têm função ali. E Exatamente. aí, é por isso que eu fico um pouco bravo com isso. Agora vamos para a segunda, que agora nós vamos meter o pé nos caras. Então, vamos. Cara, eu tô no grupo da UAI, da UAI da Ultra Maratona dos Anjos lá, né? Aham, E faço parte de outros grupos aí ou que eu já fiz a prova, o grupo tá lá ainda, eu não saí, fico lá desde o ano passado, fico acompanhando, cara. aham. E tá acontecendo muito em prova de trail, principalmente prova que acontece à noite, prova de 100 quilômetros, que vai com apoio, carro de apoio e tal. A galera pegando ou cortando o caminho, ou pegando carona no carro, cara. Aí é de moer, né, cara? É, de boa. Cara, eu É fiz de um moer. vídeo desse hoje, das meninas que pegou carona numa moto É isso. E a próxima pra... aqui, esse era o outro exemplo, as meninas que pegou carona com a moto que você fez um vídeo teu. Aham. Sua opinião, cara, fala, velho. Fala, que eu Cara, dou uma. assim, deixa eu te falar, o avô da minha esposa falava um negócio que de vez em quando eu ponho nos meus vídeos. Gente boba, estrada ruim não acaba. Então, assim, sempre vai ter. Então, cara, na corrida não é diferente. Tipo, a corrida cresceu demais e é isso, cara, sempre vai ter um espertão. Sempre, assim, eu fiz um vídeo uma vez que eu coloquei isso, é uma realidade, que tem muita gente que não sabe. Quando eu comecei a correr muito tempo atrás, eu sabia de história de corredor, atleta de elite, que usava o chip de gente que tinha grana para o cara pegar índice para Boston. Então, assim, cara, você tem que tentar cercar, mas isso aí não acaba e sempre vai ocorrer. Mas, assim, eu não consigo entender. Isso aí é porque a pessoa não entendeu ainda o espírito do esporte. Ela quer tirar foto num pódio que ela não mereceu, com um troféu que não é dela, para postar. É isso. Isso é Rapaz, vaidade. Cara, isso tudo é vaidade. Mas, assim, não vai acabar e vai piorar. Vai piorar. Por quê? Porque quanto mais você populariza a corrida e quanto mais gente tem, mais gente vai ter de tudo quanto é jeito. Então, assim, cabe a gente a ajudar a desmascarar isso, mas assim, não vai acabar e vai piorar. Então, quanto mais eu fizer isso aí, pelo menos eu crio conteúdo e rir desse povo. Mas assim, é trágico. Para não falar que é trágico. o shape do Bento, né? É isso. O shape não mente. Teve uma outra também, de uma outra menina, cara, a menina. Ó, o shape não mente, ela não tem jeito de ela pegar geral numa prova de 5 km. O que você está fazendo no pódio, minha filha?
Cara, e é incrível como acontece mais do que a gente gostaria de ver, né, cara? É muito, cara. Muito mesmo. Cara, mas assim, posso falar? Isso é o jeitinho brasileiro. É o jeitinho de tentar ganhar vantagem em alguma coisa, de ver aquele negócio em uma brecha. Fica procurando uma brecha para poder ganhar vantagem em cima de alguém, mesmo quando a vantagem para ganhar o Não quê? é Um nenhuma, né? troféu que não vale nada. O pessoal acha que o troféu vale alguma coisa. O troféu é o reconhecimento do seu mérito ali, se você não ganhou ou não, bicho. É por isso, entendeu? Mas vai pôr isso na cabeça dos outros. Exatamente. Cara, é isso, Léo. É isso. Não vou me estender mais, cara. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer pelo teu tempo, desejar aí, cara, todo o sucesso do mundo para você, que você continue inspirando, criando conteúdo engraçado para nós, que novas marcas procurem você, novas parcerias, porque você é um cara do bem, um cara sensacional, viu, cara? De verdade mesmo. Ah, cara, eu que agradeço eu te falar. Agora eu vou parar de te enrolar, você pode me chamar mais vezes. Se Deus quiser, agora a gente pega uma reta aí e vai dar certo. E as marcas eu vou correr atrás, eu vou só esperar passar esse negócio, eu vou ter que correr atrás de marca também, porque eu quero fazer uma parceria pro Iron, então eu vou começar a correr atrás um pouquinho, isso aí vai dar certo. E fica à vontade, cara, de falar aí o que você quiser. Eu acho que você tem uma live aí amanhã de novo. Se quiser compartilhar como é que vai ser, para a galera que quiser ver também de novo amanhã. Cara, não, amanhã eu vou fazer uma outra live às 7, porque eu tinha marcado uma consulta com o meu nutricionista, que é o Vitor, e ele é blogueiro também. E aí a gente falou, cara, vamos fazer isso numa live. E quando a gente conversa, é esse papo assim que eu tive que ser, a gente conversa muito solto. E ele é triatleta também, ele já fez alguns Iron. Então é uma conversa bem legal. Amanhã às 7 horas a gente vai ter uma live falando sobre as minhas dietas, o que eu passei, e um pouquinho sobre isso aí também, sobre esporte, uma conversa mais descontraída. Cara, show de bola. É uma honra ter você aqui no Tripulantes, viu, cara? Você, cara, nota Cara, a 10, honra viu? é minha ainda, agradeço demais, cara, o convite. Se Deus quiser, vão ter outras. Show de bola, meu amigo. Boa noite desde já. Obrigado a todos que nos acompanharam. Quero deixar o convite para quem não conhecia o Tripulantes, para passar a seguir a gente, Tripulantes Podcast, Adriano Consorte Ultra. E para quem não conhece, depois da live vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Eu vou até compartilhar com você, Léo, no Collab, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Aham. E quem quiser ver essa live aqui também, não fica legal no Instagram, quiser ver no YouTube, tem o YouTube também, Pulantes Podcast. Eu salvo essa live lá para vocês poderem assistir por lá. Se inscrevam no canal, não custa nada, é rapidinho e ajuda demais a gente a entregar conteúdo, viu, pessoal? É É isso. isso. Boa. Valeu, um abraço, boa noite, gente. Boa noite, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.